4 vezes, 4 curtas e uma longa. Então vamos começar. Inspiramos. Primeiro ciclo. Longa. Segundo ciclo. Longa. Terceiro ciclo. Longa. Quarto ciclo. Longa. Dá uma boa oxigenada, né? Um barato. É o segredo do prana, né, cara? É tão simples e a gente esquece, né, do respirar, como isso nos acende, nos conecta, né? Sim. Na holotrópica é tão poderoso, né, que não precisa nem tomar ayahuasca, não precisa nem uma substância externa, né? Tu só acessa o prana e abre portais, né? Eu honro essas medicinas, né? Acho que cada uma tem a sua história, a sua tradição, como ayahuasca, rapé. Mas, cara, você usar, assim, o que está abundante, disponível, né? Sim. Como oxigênio, assim. Pensa, qualquer lugar que você vai no planeta Terra praticamente tem oxigênio. Você pode fazer em qualquer lugar isso. Sim. Mas nem todo lugar você pode fazer rapé, ou ayahuasca, alguns lugares você não pode levar. Eu acredito muito nessas medicinas minimalistas, assim como a meditação, a respiração, que você faz com o que você tem, né? Que está sempre disponível. E o que está disponível, abundante, às vezes é o mais precioso, né? Não necessariamente o que é escasso. Às vezes, o que é muito escasso a gente tende a achar que é precioso. Às vezes o sol, cara, o sol está super abundante. O ar, a terra, a água, às vezes isso é o que é tão sagrado assim, né? Eu vejo falando nisso, se construiu isso, né, em torno das coisas que o homem entende que é escasso e que tem valor, né, tipo, o ouro, o diamante, ou seja lá o que for, mas que valor real tem, né, o ouro ou o diamante, ou seja lá o que for escasso, para nossa subsistência, né, cara? Tu não pode comer esses objetos, essas Sim, minerais, mas o sol tu pode usar ele em várias formas de energia, a água, o é. solo puro, o oxigênio, mas isso hoje em dia é tipo, tem terra em abundância, mas tanto faz se eu jogar meu cocô aqui ou se eu poluir ali o rio, né? Não, mas o diamante, ele é muito escasso, então ele é valioso. Da onde, né, que surgiu É uma lei da essa... economia, né? A escassez aumenta o valor das coisas, né? E se usa muito isso no marketing, né? Últimas vagas, últimos dias para se inscrever. E dá certo, né? A gente se move muito pela escassez. A gente tende a achar o que é abundante, ou que até tem um valor às vezes mais barato, assim, né? Tem menos valor. O Sim, terapeuta lá cobra R$ 500 o atendimento, o outro cara cobra 50 pila o atendimento. A gente acha que o cara de 500 é melhor que o de 50. Mas às vezes não, cara. Às vezes o de 50 é um puta profissional muito melhor do que o outro, só que ele tem uma lógica de tornar mais acessível. Isso não quer dizer que a qualidade dele necessariamente é pior. Às vezes realmente é. Às vezes pode ser que o cara de 500 é realmente melhor. Mas não é uma regra assim tão exata, sabe? sim, Então era só eu botar R$ 1.000 no meu atendimento, ou botar 10 mil. Não, sim. não é só botar mais alto, né? Então, e eu acho que tem muito a ver com a gratidão, né, cara? A gratidão é uma coisa que eu tenho refletido. Eu venho de uma família que tem um costume muito de reclamar. A reclamação é uma coisa muito nas entranhas da minha família, sabe? E aí eu comecei a pensar na gratidão, cara. E gratidão é uma palavra muito clichê, assim, né? Gratidão. Lá na casa da minha mãe tem uma coisinha assim, escrito gratidão, uma decoração assim. Cara, mas a gratidão, na verdade, se você mergulhar nela, ela é uma das tecnologias mais incríveis que existe, assim. De você realmente reconhecer e se nutrir, se preencher do que você já tem, né? E aí se aplica muito isso que a gente falou, né? O sol, a água, a terra. Geralmente essas coisas são muito disponíveis, né? Mas agora o ouro não. O ouro. Não, eu não tenho diamante, o ouro. E aí.
é um outro movimento, né? A gratidão pelo que você já tem. E parece que o sistema capitalista de sempre ter que vender e vender e vender, ele precisa da não gratidão. Porque imagina se você tivesse muita gratidão, cara, como é que ia mover o sistema capitalista? Ele ia quebrar. É Hã? uma lógica completamente inversa, né? Do que tem na natureza, do que tem abundância, do que a natureza nos dá e desse sistema que nos é embutido a acreditar que tudo é difícil, tudo é custoso, tudo é trabalhoso, né? Que a gente tem que servir para que outro tem que se dar mal para que outro se dê bem. E às vezes a gente fica nessa dualidade assim, né? Nessa luta constante, né? Aí tu passa por uma pessoa assim, como é que tá a vida? Tá na luta, tá corrida, Correria. na É a palavra que correria. todo mundo fala. Se tu, Correria. tô na correria. Se tu não tá na correria, se tu não tá na Matrix, daí tu é vagabundo, ou tu não tem ambição, ou tu não tá sendo produtivo. Então, eu vejo muito isso, né, cara? Essa contramão do mundo, né? Que os hippies já trouxeram lá, né, na década de 60. Tem sempre essa polarização, né, cara? A gente vê muito aqui direita e esquerda, né, vê o capitalismo e o outro lado, né? Mas que nem eu trouxe no podcast anterior, no bate-papo anterior, né, com o Túlio, que a temática desse assunto, desse canal, enfim, desse bate-papo do YouTube, eu trouxe para ele essa minha inquietação, né? De como trazer a tecnologia, como trazer o conhecimento, o ensinamento para, enfim, para as novas gerações e que isso fosse algo positivo e benéfico, né? E não que nos escravizasse e tomasse o nosso tempo como a gente vê hoje nas redes sociais, Instagram e tal, né? Para que isso de alguma forma nos libertasse, trouxesse uma clareza, uma consciência de expandir, né, a nossa mente, a nossa visão de mundo e não que nos prendesse e nos bitolasse aqui. Então acho que esse é uma pontinha do iceberg, um grãozinho de areia disso que a gente está fazendo aqui, né, cara? É. Esse é o grande desafio da nossa era, né, Fernando? Eu fico pensando assim, lá na Idade Média tinha a peste negra, depois tinha algumas guerras, e depois tinha outras pandemias, que não foi a única do Covid, teve outras pandemias na história, né? Sei lá, depois teve Guerra Fria, depois teve o início da AIDS, lá nos anos 90. E, cara, agora o desafio da nossa era é como lidar com as tecnologias digitais. É tipo o desafio da nossa era. Elas se mostraram extremamente viciantes. Sim. E a gente não está acostumado a ver um aparelho eletrônico como viciante. Viciante é uma substância. É heroína, cocaína, crack. Mas como é que um eletrônico vai ser viciante? A gente nunca teve algo parecido. O que mais parecido a gente teve foi as coisas de aposta. Tipo o gambling, né? O apostar. Cassino, roletas, coisas de aposta, que agora tem as bets, né? Sim. Mas a gente nunca experienciou assim um dispositivo. A televisão ela apresentava um certo vício, né? Com diferente grau de interação. Você ficava ali mais passivo na televisão, né? Só mudava de canal assim, mas você seguia a programação da pessoa, do canal, né? Agora é uma coisa muito mais muito mais que te prende, assim, como esses vídeos curtos, né? A gente conversava sobre isso, né? Dos vídeos curtos, né? Os vídeos curtos é como se fosse aquela substância dentro da cocaína que refina e tem a heroína, aquela coisinha mais viciante ali, é os vídeos curtos. Principalmente quando eles são curiosos, quando eles são, assim, chamativos ou tem uma... E aí é como se pegasse a nossa natureza humana, que a gente é criado para olhar assim uma fruta, olhar alguma, interagir aqui no ambiente, pegasse essa nossa habilidade de estar no espaço, que é se locomover, subir uma montanha, entrar numa caverna, e pegasse isso e jogasse numa tela. Porque nós ainda temos a biologia de um caçador, de uma pessoa nômade, coletor, caçador, Sim. que é a nossa natureza, né? E transformasse isso numa coisa, numa tela, né? Então esse é o desafio do nosso momento. E a gente não pode simplesmente, que nem a droga, simplesmente não usar. Simplesmente ir do uso para o não uso. Por exemplo, a pessoa viciada em heroína.
ela faz um tratamento, ela não usa heroína. É tipo zero heroína. Ela pode nem conviver mais com quem é usuário e tal. Só que as tecnologias digitais é muito difícil você não usar elas. Então, o nosso desafio é como usar elas com moderação ou como encontrar esse nível saudável. Sim. E aí, na organização que eu trabalho, a gente está fazendo um esforço para classificar os aplicativos segundo o índice de viciação. Por exemplo, é muito difícil você ficar viciado no Uber, por exemplo, porque ele é um aplicativo instrumental. O Uber serve para chamar um veículo. Sim. Agora é muito fácil você ficar viciado no TikTok ou no Instagram. Ou no Netflix. É fácil. Então, segundo essa classificação, a gente vai botar um índice de letra E, dos mais viciantes, vermelho, até o A, verdinho, que vai ser menos viciante. Então, a gente vai ter índice, vai ter toda uma pesquisa, a gente está formulando isso ainda, e cada versão do aplicativo ela vai ser reavaliada. Então, vai ser muito legal para os pais e outras pessoas. Eu vou entrar nesse aplicativo, mas ele está lá como letra E, altamente viciante. Então, fique consciente. Quer usar, usa. Sim. Mas saiba que ela é letra E. O outro, assim, sei lá, Uber, iFood, qualquer outro aplicativo que seja só instrumental, assim, é difícil ficar viciado naquilo. Pode ser que fique de um outro jeito. Mas então a gente saber isso no nosso tempo é muito importante, né? Porque o nosso tempo está sendo muito drenado nessas coisas. Quase todo mundo relata que fica mais tempo do que gostaria. Então, esse é um desafio da nossa era, sabe? Sim. Eu vou fazer até o papel do advogado diabo aqui, vou te provocar na seguinte inquietação, né, cara? Porque a gente, velho, eu vejo com 40 e poucos anos, a gente vem dessa geração analógica, onde sim, a gente pegou o início do computador, o início da internet e pum, começou a internet a bombar. Só que a gente tem o pezinho lá no analógico e a gente consegue observar essa transição, né? Agora, as gerações de hoje que já nasceram digitalizadas, né? Não sei nem se tem esse termo, mas elas já nasceram dentro da parada. Nativos digitais. Nativos digitais. Então, como tu falar para um... Vamos usar uma analogia, né? O viciado lá em cocaína, ou sei lá o quê. O cara é viciado na parada e tá no alto grau, no alto nível de vício. E como é que tu vai chegar para esse camarada e dizer, olha, isso aqui não te faz bem, né? Embora ele saiba racionalmente que não faz bem, mas quimicamente ali, fisiologicamente, ele está viciado naquela parada. Só que dentro dessa parada dos jovens, como eles já nasceram dentro dessa parada do digital, se tu falar para eles, olha, isso aí não vai te fazer bem a médio e longo prazo, ele vai dizer, não, mas é assim que é. A sociedade é construída dentro da internet, né? Existe o mundo offline e o mundo online. Então, como é que eu vou sair disso, se isso aqui é o que é? É tipo a Matrix, né, cara? Quem não assistiu... Como se fosse a água pro peixe, né? A água pro peixe. Como é que vai dizer assim, essa água tá poluída, peixe, tenta procurar uma água mais pura. Caiu até o negócio ali, na ecologia. Faleceu. Broxou, né? Broxou. Falando mal dele. Eu entendo essa pergunta. Então, só retomando isso. Pô, como é que você vai falar ali pro jovenzinho que, pô, tem que frear isso aqui, tem que observar, você tá demais, né? A vida não é só isso, né? O gurizinho ali de 15, 20 anos, pô, sai do TikTok, né? Tenta estimular o teu cérebro, a tua mente, né? Tudo isso que a gente estava falando antes, depois a gente pode até trazer mais. Então, como é que você vê essa... É uma ótima provocação, né? E eu acho que, cara, o ser humano é muito complexo, assim. Eu tenho visto um movimento dos nativos digitais indo para os dumb phones. É um movimento pequeno, claro, mas é como se eles estão nessa água, são os peixinhos que estão dentro da água, porque nós é como se fossem anfíbios, né? Nós estávamos na terra e depois a gente entrou na água, mas a gente conhece como é que é estar na terra. Sim. Mas tem os que já nasceram na água. Então, eles às vezes estão tão insatisfeitos que às vezes eles mesmos estão procurando mais do que os da geração nossa, digamos assim. Então tem de tudo, sabe? Tem até pessoas de mais idade que estão ficando mais... Eu acho que o ser humano é muito complexo, assim, né? Eu acho que existe uma curiosidade de algumas pessoas como que é viver offline. Tem um movimento de sair das redes sociais.
pequeno ainda, né? Claro, se a gente pegar o contingente total, mas tem muitos movimentos acontecendo, né? E as empresas das plataformas como a Meta, a TikTok, que é a ByteDance, né, e outras, essas duas são as principais, né, aqui para nós, né, a Meta e a ByteDance, que é do TikTok. Essas duas empresas, elas querem muito que a gente fique engajado, é a economia da atenção. Esse termo economia da atenção eu não entendia, sabe, esse termo, porque eu ouvia as pessoas falando economia da atenção, mas eu não entendia o princípio dele. Porque quando você cede 6 horas da sua vida para uma plataforma, você pode não ceder nem R$ 1. É uma economia que não é uma economia que nem eu ir lá e comprar R$ 10 de pão. Porque eu dei R$ 10, que é uma energia, e ele me deu o pão, que também é uma energia em forma de produto. Só que a economia da atenção é diferente, é o teu tempo. Então, eles estão brigando pela nossa atenção. Sim, Ele conseguiu conquistar 6 horas da sua vida, do seu tempo. sim. Então, existe todo um estudo dentro da psicologia e da tecnologia dos algoritmos. O bagulho vai... Deixa eu... Isso já aconteceu com você antes? Nunca aconteceu isso comigo antes. Aí o cara fala, Pega e brocha. Ah, a bateria dessa merda. precisa de bateria pra esse negócio ficar ereto? A droga da energia, né? Será que eu tenho no carro um? Eu tenho, acho que é coisinha que conecta ali no carro, eu acho. Ah, não tem. Foda que ele nem desligado, ele fica duro, né? Tá, se cair de novo a gente dá um outro jeito. Desligado, ele fica tudo. Que? Engraçado. Engraçado. Então, cara, a economia da atenção é muito louco, porque chegou num ponto que eles não precisam nem meter o dinheiro, assim, né? É só o... é só o tempo, né? É a atenção. O que você tá prestando atenção, né? E, cara, eles são muito precisos, assim. Se as pessoas soubessem o quanto tem detalhes dentro da plataforma que ela usa... Alguém já percebeu quando tá tentando sair de uma plataforma? Por exemplo, o Instagram, eu percebi que eu tô pensando em sair, ela me mostra as curtidas. Mostra o coraçãozinho, assim, não sei quem curtiu, não sei o quê. Bem na hora que eu tava pensando em sair, deixa eu lá, vermelhinho. E aí, parece que aquela, não vai agora, fica mais um pouquinho. Sabe aquela visita que você vai visitar uma pessoa e daí a pessoa quer ir embora e a pessoa, não, fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Parece que as plataformas são isso, sabe? Olha mais isso aqui. Então, é muito louco como a economia da atenção é uma das economias mais centrais hoje para entender o nosso mundo, cara. E assim, não está sendo algo que está ampliando o potencial humano, ampliando as possibilidades, porque a gente deveria estar focado em algo que ampliasse o potencial humano. Quando a gente fala em cuidar da saúde, quando a gente fala da literatura, da arte, quando a gente fala dos valores, né, dos princípios, da paz, enfim, de cuidar do meio ambiente, ou de qualquer trabalho que aumente, que floresça a experiência humana na Terra, isso não está se mostrando algo que está ampliando o florescimento do ser humano, tá mostrando uma diminuição do potencial humano, tá ficando mais estreito, assim. Esse processo está sendo liderado por empresas privadas que só têm objetivo lucro. Sim. Eu sempre falo assim, se a Meta e a ByteDance tivessem lá com o seu conselho de administração e chega alguém e fala assim, olha, segundo nossos estudos, a opção A traria mais saúde mental para os nossos usuários ainda o nome, né? E a opção B traria mais ainda engajamento, mais tempo, mas pioraria a saúde mental, mas traria mais lucro. Qual que eles iriam decidir? Né? Então a saúde mental, o Estado não está sendo levado em consideração por elas e não vai ser levado. Por isso que é muito importante a regulamentação das plataformas digitais. É muito importante. Sim. A Europa já começou a fazer. Cara, dentro de tudo isso que tu falou, eu vejo que tem muita gente que não tem nem ideia dessa informação, desse ocorrido, né? Da coisa do tempo que a gente despende de vida, né? Sobretudo falando dos jovens hoje, né? Você pega ali um jovenzinho de 12, 14, 20 anos e até as gerações mais antigas, muitas vezes eu converso assim, né? Você já ouviu falar na monetização do YouTube ou do Facebook Ads, né? Que é pagar o anúncio do Facebook. As pessoas nem sabem, nem têm ideia de que isso acontece, como que acontece, né? Então eu vejo como é importante trazer essa visão, né, da empresa, da indústria,
da coisa do capitalismo e de como que eles fazem toda a ferramenta ser atrativa, né, e criar esses mecanismos para nos deixar ali engajados, né? Por quê? Porque eles querem vender anúncios, né? Eles querem, entre as publicações legais ali que a gente curte, taranã, tem um monte de anúncio ali. Então tem um monte de gente patrocinando essas ferramentas, né? Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, para que a gente fique cada vez mais, né? E isso que tu falou é muito interessante, porque são estudos profundos de psicologia, de neurociência, de marketing, né? Coisas profundas feitas para nos aprisionar, né? Então, quanto mais tempo a gente ficar, melhor para a plataforma, melhor porque eles conseguem ver o público, né, o tipo de público, a idade, o sexo, o que gosta, o que curte, o que consome, e aí eles fazem uma publicação, um patrocínio direcionado exatamente para ti. Né? Então não é à toa que tu vê, ô fulano, você que tem de tal e tal idade, mora na cidade tal e curte isso, isso e aquilo. Cara, a propaganda é direto para você, né? Não é que nem na televisão, Não, que era nunca assim, teve um isso. generalista. Isso nunca né? aconteceu antes. Então as pessoas não têm noção disso, cara. Isso que é o mais assustador, né? É que nem antigamente o nosso grande vilão era o cara do tráfico lá, né? Que ia na escola, na boca da escola, oferecer uma balinha com... Né? A gente ouvia muito isso quando era criança. Não recebe balinha de estranho porque pode ter uma droga e depois tu vai ficar viciado e vai querer comprar do traficante. Cara, hoje o bagulho tá ali, ó, na palma da mão. Né? A criança ali que já tem um smartphone na mão, ela já está consumindo. E ela não entende como é que o mecanismo, né, da indústria e do Do capital... próprio vício, né? Ela do não entende como é que o vício. mecanismo do vício funciona. E é por isso que a gente precisa da regulamentação das plataformas. É urgente esse assunto, não é censura. É que nem você falar assim, cara, tem uma mineradora aqui que ela quer se instalar aqui em Floripa. Tá, ela pode operar em determinados limites, ela pode tirar tantas quantidades de pedra por dia, ela tem regras para cumprir. Agora, sempre que você fala em regulação da plataforma, é censura, é censura. Não, não é censura, cara, pelo amor de Deus. Eu aposto que essas pessoas que falam que é censura, se uma dessas plataformas vazasse imagens íntimas dos familiares dela, eles iam querer que tirasse. Sim. Aí daí não é censura. Ah, tá, estão querendo tirar, daí, entendeu? Então, toda atividade econômica ela precisa de regulamentação, porque o povo reunido, através dos nossos representantes, escolhem quais são as regras. Uma coisa que é a base do vício da plataforma, como o Instagram e o TikTok, é o feed. O feed é aquilo que eles entregam para nós assistirmos. Nem sempre teve feed. Quem é da época do YouTube não tinha feed. Do YouTube não, do Orkut. Não tinha feed, era de um outro jeito. Sim. Né? Então agora com o X, né, que é o antigo Twitter, ele teve suspenso no Brasil por um tempo. E aí muita gente migrou para uma outra plataforma que chama Blue Sky. E eu queria falar um detalhe sobre essa plataforma. Que eu tive nessa plataforma, eu usei por um tempo. E se eu não me engano, ela foi criada por um ou dois antigos desenvolvedores do Twitter, uma coisa assim. Cara, o Blue Sky tem uma coisa que o Instagram nunca teria coragem de fazer, que é você personalizar seu feed. Se o Instagram permitisse que você personalizasse seu feed, acabou, o Instagram não fica mais viciável. Sim. Você ia colocar assim, só quero ver postagens, por exemplo, lá no Blue Sky você pode apenas ver postagens de quem te segue e que você se segue mutuamente. Você pode só ver postagens em português, você pode só ver postagens só em inglês, você pode criar vários feeds, cada feed é uma abinha, assim. Então o Instagram nunca faria isso, porque ele não tem coragem. Por quê? Porque só tem um feed no Instagram, é o feed que eles querem pra você. Você não pode ter vários tipos de feed. Não, só tem um feed. Você abre lá o Instagram, abre o Instagram agora, quem tá assistindo, já vai ter uma imagem de cara, assim. Você não escolheu aquela imagem. Você não escolheu ver aquela imagem. Aquela imagem vai te prender, eles sabem o que vai prender. Sim. A primeira que aparece é a mais importante, porque ela vai te captar ou não. Ou é um vídeo, geralmente é vídeo. Então, eles não fariam isso, mas se um estado, qualquer país aqui, Austrália, União Europeia, algum país da União Europeia ou Estados Unidos, ou qualquer país que tiver coragem, fala assim, tá, quer operar no meu país, tudo bem, mas aqui vai ter regras. Sim. Por exemplo, um estudo que a gente percebeu, que a gente teve contato, fez vários estudos sobre desenvolvimento cerebral, neurológico, percebeu que é muito prejudicial uma pessoa com menos de 14 anos usar smartphone. Então, esse movimento, que é o movimento Desconecta,
que está acontecendo o movimento dos pais aqui no Brasil, ele sugere que adiar a entrega do smartphone até os 14 anos. Então essa é uma proposta muito legal. Quer ter celular antes? Dá um celular normal para ela, um celular que só liga e manda mensagem. Então espera até os 14 anos para ter smartphone. E redes sociais até os 16. E hoje eu fiquei sabendo que a Austrália proibiu redes sociais antes dos 16 anos. Então acho que é muito positivo isso. É uma maneira de cuidar um pouco, pelo menos, da... Vai ter problemas depois dos 16, claro que vai. Mas pelo menos vai cuidar um pouco desses primeiros anos, né? Sim. A criança pode ficar triste, meus amigos estão na rede, eu não tô, mas eu tenho certeza que vai causar um grande bem para ela, assim, né? De cuidado, com até o próprio senso de si, né, dela. Sim. Que as redes sociais afetam muito, né? Então, um país é capaz de colocar essa regra. Você deve permitir que as pessoas personalizem o feed. Então, as nossas legislações elas têm que ser mais adaptadas para o meio digital. Nossas legislações elas estão muito da idade da pedra ainda, estão muito daquela época lá dos anos 1900 e a gente tem que ter uma legislação que seja da era digital. Sim. Que fale de coisas como as curtidas, o compartilhamento, a verificação de idade. Verificação de idade é um tema super sensível. Sim. Qualquer site pornô agora você entra e tem que só responder uma pergunta de sim ou não, se você é maior de idade. Você tem mais de 18, aperte aqui. Não tem. Então é absurdo isso, é ridículo isso. É ridículo. Sim. Chega a ser assim... Hilário, né? Sabe? Então a gente tem que criar mecanismos. Tem uma ideia de um colega nosso lá aqui de Santa Catarina, que ele sugeriu que cada usuário, que o login de uma rede social fosse atrelado ao CPF. Então, por exemplo, um CPF, um login só. Daí seria quase como uma identidade digital. Você não poderia, assim como você não pode ter 2 CPFs, você não poderia ter 2 contas nas redes sociais. Sim. Isso iria causar alguns problemas, sim, porque as pessoas iam dizer, estou me sentindo... Mas, enfim, tem uma empresa, abre um CNPJ, a gente poderia pensar em formas de simplificar o CNPJ, um CNPJ para o perfil da empresa, um para o pessoal. Sim. Isso reduziria muito o número de crimes na internet, teria um problema de anonimato, de privacidade, que poderia gerar outros problemas. Seria mais fácil de rastrear as pessoas e a privacidade é um grande tema na internet. Mas eu acho que preveniria, por outro lado, uma grande quantidade de problemas também. Então, a gente tem que começar a botar nossa cabeça para funcionar, para pensar em soluções. Sim. Pensar assim, como regulamentar, como botar alguns limites, algumas regras. Porque não dá pra gente só ficar lamentando e a gente tá viciado, a gente tá viciado. Não, vamos pensar em soluções. Para tudo, eu acho, Fernando, na sociedade, eu acho que a gente está numa crise de utopias, de soluções. Quando a pessoa traz uma solução, ela é vista como naive, assim, ingênua. Tu pode ver, eu fiz uma análise assim de como as pessoas têm dificuldade de fazer propostas. E como quando você faz uma proposta é muito fácil você criticar, mas quando você está criticando, parece que você é uma pessoa mais sei cult, lá. mais... Então a gente está viciado na crítica. Sim. O que acontece? A gente está numa civilização que a gente quase não tem um sonho de caminhos, de cenários. Sim. Quantos filmes distópicos você conhece? Que mostra a distopia, né? Que são filmes que mostram guerra no futuro, as máquinas tomaram conta, ou a Terra foi destruída, a gente tem que ir para Marte. Esses filmes tem um monte. Quantos filmes você conhece que mostram a utopia? Um país onde o meio ambiente é respeitado, onde as relações são respeitosas, onde os animais, as plantas, a água, todos os recursos naturais são respeitados. Quantos filmes desses você conhece? Então a gente precisa perceber que a gente não está criando o mundo que a gente sonha. A gente está apenas reproduzindo aquilo que a gente não quer. Sim. E voltando um pouco assim, né, mas ainda falando desse tema, mas trazendo talvez para uma responsabilidade nossa, né, de indivíduo mesmo, né? Como que tu vê assim a nossa relação psicológica com esse vício, né? Por exemplo, assim, nem falando das crianças, falando de nós, assim, de adultos da nossa geração, né? O que essa droga nova, né? Essa rede social, esse comparativo com as outras pessoas, né? Com ver foto bonita, lugar bonito, um videozinho, não sei o quê.
como é que tu vê que isso nos prende e como é que a gente poderia aos poucos, né, criar a partir de dentro essa sobriedade com esse material, com esse conteúdo, né? Porque eu vejo por mim, assim, até botei ali um negocinho de 15 minutos, né? 15 minutos no Instagram ele me avisa. Aí eu tô vendo ali, daqui a pouco ele, 15 minutos. Tá, mas só mais um pouquinho. Vai umas 3, 4 vezes, só mais um pouquinho, daí eu digo, não, chega. Né? Porque a gente até tem uma certa consciência, tô demais nesse negócio. Mas, falando assim, num geral, a gente vê que não tem esse freio, não tem esse limite. Claro, porque o negócio é feito para te prender, né? Mas da onde tu vê que vem essa insatisfação, essa angústia da gente querer buscar algo ali? O que tem ali que a gente busca? Essa pergunta é maravilhosa, assim, porque eu penso muito sobre isso, assim. Todos nós temos conteúdos, daí não são conteúdos digitais, a gente tem conteúdos internos que são muito difíceis de encarar. E essa é a natureza humana, assim. Ou você olha para sua dor, processa ela, ou vai para o maravilhoso mundo da anestesia. É muito gostoso se anestesiar a curto prazo. E é muito desconfortável encarar, às vezes, a sua própria presença. Aí entra uma outra palavra que é chave em tudo isso que a gente está falando, que é o tédio. O tédio é uma palavra que deveria ser mais estudada. A gente deveria falar mais sobre o tédio. Porque o tédio é um elemento chave para compreender toda essa situação que a gente está agora em 2024, nesse século 21. Porque o tédio, me parece que ele é o primeiro sentimento que vem quando você diz não vou usar. A não ser que você esteja uma vida extremamente interessante 24 horas por dia, que eu acho que não é o caso. Nós temos coisas interessantes, vou encontrar com uma pessoa legal, vou no cinema, vou fazer tal coisa interessante, mas às vezes não tem nada interessante. E realmente a vida é isso, a vida é não ter nada interessante às vezes. E o que é o Instagram? Sempre tem alguma coisa interessante. O Instagram tem uma coisa... Não, hoje estamos sem feed porque não tem nada interessante. Não, é infinito a capacidade de ficar puxando coisas interessantes. E, cara, eu já me peguei várias vezes olhando videozinhos de qualquer coisa aleatória, que não tem o menor significado com o que eu tô determinado a estudar em determinado momento da minha vida. É uma coisa assim, qualquer coisa. Eu podia dizer qualquer exemplo aqui, é um vídeo completamente aleatório. Só que ele me captou. E ele já foi alguns segundos da minha vida, depois mais uns minutos. Então, o tédio é o primeiro sentimento que parece que vem quando você corajosamente decide de botar aquela tela de infinita distração de lado. E aí vem a pergunta, como você lida com alguns minutos de tédio? O que eu percebo em mim, assim, eu acordo geralmente muito conectado, assim, eu geralmente não pego o celular de manhã, eu não ligo a internet de manhã, eu uso o celular para marcar minha meditação, algumas práticas que eu marco, mas sempre sem internet. E aí eu vou ligar a internet geralmente lá depois do meio-dia, enfim, eu consegui fazer isso para ter um pouco de clareza mental pela manhã e o meu ritmo de vida permite isso hoje. Mas eu percebo que é difícil quando eu já estou engrenado ali naquela máquina, largar. Então, a pergunta é como você lida com o seu tédio. Porque o tédio, ele não vai, ao meu ver, ele não vai ser tédio para sempre. Se aquilo é tão interessante, vídeo interessante, cara, se você bota aquilo de lado, o que vai vir? Vai vir tédio. Só que o tédio pode ser a porta para as coisas mais incríveis que podem existir. Por isso que eu ainda quero fazer não sei se vai... Eu quero fazer alguma coisa com o tédio como portal, entende? Você que trabalha com meditação sabe que se eu desligar ali a tela e... Tá, agora eu vou meditar 10 minutos. Talvez eu esteja naquele ritmo de videozinho. E, cara, vai ter talvez um pouquinho de tédio no início. Sim. Mas se você consegue atravessar esse tédio, o que te espera do outro lado da porta do tédio? Né? Então, eu acho que essa palavra tédio a gente precisa falar mais. Se fala muito em engajamento... viralizou, a gente só fala no... Mas e se a gente vai se desligar um pouco disso e vai começar a se concentrar no nosso mundo interno, é óbvio que vai vir tédio no início. Sim. E essas coisas mais sutis, mais internas, todo o mundo do autoconhecimento, se você está naquele ritmo, ele vai parecer entediante no início. Só que se você já está habituado com o seu mundo interno, ele não é mais entediante.
Mais uma pessoa que está ficando 6 horas, 7, 8, 9, 10, 12 horas por dia naqueles vídeos, naquelas coisas viciantes, ele vai sentir tédio no início. Então, o processo de cura, não sei se a palavra é cura, mas o processo de abstinência, ele vai envolver tédio. Sim. No caso, lá na heroína, na cocaína, vai envolver, talvez, agressividade, que pode envolver agressividade também. Já teve casos aí relatados de, né, quando a pessoa é... Mas eu acho que um dos principais sintomas é o tédio, assim. Se você consegue atravessar ele, coisas incríveis, maravilhosas e potentes podem vir do outro lado. Sim. Nunca tinha pensado nessa palavra específica, tédio, né? Mas estudando a psicanálise, Freud traz muito a questão da busca pelo prazer e que é o oposto do desprazer, né? Então ele fala que a gente desde bebezinho vem ali buscando prazer, né? Desde sugar ali a teta da mãe, alimentação, depois a gente quer o conforto, que é o conforto que a gente tinha dentro da barriga, do útero, né? Ele até faz uma simbologia como se tivesse dentro do útero fosse o estado de nirvana, assim, né? E que quando a gente sai daquele universo, a gente tem o desprazer, porque a gente tem frio, tem fome, tem sono, nananã. Então, fazendo essa analogia, né, do tédio como a ausência do prazer e o vício, né, a rede social como a busca desse prazer, 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 ou outros vícios, né, como sexo, bebida, comida. Então parece que o ser humano está sempre buscando esse prazer e essa satisfação infinitos, né? Mas daí eu trago um questionamento, né? Será que isso é algo que está mais na nossa geração, eu falo da minha, da nossa, né, da geração da televisão, dessas coisas que já vêm nos trazendo essa coisa de satisfação e de prazer? Ou isso já existia lá no tempo da galera que plantava, que tinha o silêncio, que tinha uma conexão com a natureza? Será que eles tinham esse tédio? Ou será que esse tédio é uma coisa que foi sendo criada com o desenvolver da tecnologia? Não sei se você já pensou sobre Ótima isso. pergunta. Vamos pensar assim numa era anterior à urbanização, onde até coisa de um século e meio atrás a população brasileira a sua maioria era rural. Sim, Foi no século XX que passou de mais de 70% rural para mais de 70% urbano, tipo inverteu assim em um século. A geração dos meus pais vieram do meio rural para o meio urbano, sim. né? E outras várias assim. Então vamos pensar naquela, ou até na Idade Média, até na Idade das Cavernas. A gente pode ir até mais longe, comparado com o século XXI, redes sociais, né? Alta velocidade da internet. Cara, eu acho que a dificuldade de encarar conteúdos, ela é humana. Ela não depende da época. Só que eu acho que o ambiente e o ritmo de vida, ele permitia mais tempo de processamento e de convivência consigo mesmo. Deviam ter algumas distrações também naquela época, sei lá o que pode ser. Mas eu acho que o ritmo delas e o quanto elas eram acessíveis é muito diferente do que é hoje, né? Então, a natureza de você querer fugir ou não ter o estômago para encarar toda hora um sentimento, uma sensação, eu acho que isso é humano, eu acho que isso sempre existiu, assim. Mas a facilidade com que ele é feito hoje, a velocidade com que ele é feito hoje, eu acho que é novo, assim. Isso é novo. Então, eu acho que a gente está numa era onde a gente tem um perigo muito grande, assim, de ter uma geração ou algumas gerações que não se encaram, assim, que tem um autoconhecimento muito baixo, que vão estar muito alienadas de si. Aí eu trago um conceito do Bruno, que é um psicólogo aqui de Florianópolis, que ele fala autoproximidade. E eu gosto muito desse conceito. O quão próximo você está de você mesmo, né? Ficar várias horas no celular, ele aumenta a sua autoproximidade ou afasta? Eu vejo que quando eu tiro a internet do meu celular, aumenta a minha autoproximidade. Então, a internet é uma coisa no meu celular que ela faz eu ficar mais distante de mim. Eu entro nesse mundo infinito de coisas interessantes. Então, eu acho que a autoproximidade é um valor que a gente deveria falar mais sobre ele e falar sobre o que traz mais ele.
né? E realmente assumir isso como civilização, como valor nosso de vida, de povo, de nação, sabe, de civilização mesmo. E discutir assim muito seriamente, olha, isso diminui a minha autoproximidade, isso me distancia de mim. Trazer isso para uma discussão maior, assim, mais ampla, né? E aí vem o que a gente tem como instrumento de proteção da população, que é o Estado, para regulamentar. Não tem jeito, eu não consigo ver outra solução. Se alguém tiver uma solução, me fale, porque eu não vejo as plataformas fazendo isso por conta delas. Porque tem uma parcela da população gigante que fala que a gente não deve fazer isso. A gente não deve regulamentar elas, que elas têm que ser livres. Ai, que é censura. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É Hã? uma questão de saúde pública, né? É, que nem a lei do, Exatamente, é né? uma questão de saúde pública, óbvio. É que nem a lei do, como é que é, do álcool, não beber não dirija, né? Da lei seca. Tem que ter Exatamente. um limite, porque as pessoas não têm uma consciência do alto limite, né? Da onde termina o meu e começa o teu, ou da própria limitação da sua saúde. Se liberasse assim, ó, não, agora tá liberado maconha, cocaína, todo mundo pode beber a hora que quiser, pode dirigir. A gente viveu um caos, uma anarquia, as pessoas se matando. E a gente está, de certa forma, vivendo isso no meio da rede social, quando qualquer um entra a hora que quiser, posta o que quiser, né? Claro, algumas têm algumas restrições, né, de conteúdos violentos ou explícitos, né, sexo, mas Mas a outras não, informação outras não. outras não, e a O informação X tá é um ali. exemplo dessa. O X hoje representa essa bandeira de que tem que estar tudo liberado. Sim. Que realmente não pode restringir nenhum. Eu queria que uma dessas pessoas me dissesse realmente, se vazasse fotos íntimas da família dela, ela ia achar que tem que estar tudo liberado. Eu queria realmente que ela me dissesse isso. Sim. Porque não entra, não tem lógica, sabe? Não tem lógica. E a gente tem que se basear pela lógica, pelo bom senso. A gente tem uma bandeira assim meio fantasiosa. Ah, é censura, liberdade de expressão. Ah, tá, então, na minha liberdade de expressão, a pessoa na liberdade de expressão dela, ela vai postar fotos de uma pessoa da sua família íntimas lá na rede social, lá pra todo mundo. E aí? Ela vai gostar disso? É liberdade de expressão. Aposto que muda rapidinho. Então, eu lembrei agora do exemplo da padaria, um exemplo bem bobo, né? Mas antes a padaria era cobrado por pãozinho, né? Custava 15 centavos cada pãozinho. Só que depois eles perceberam que tinha pessoas que faziam pãozinho minúsculo, outros que faziam pãozinho maiores. E daí as pessoas pagavam preços diferentes, achando que estavam... Ah, mas eu pago 15 centavos lá e aqui... E a pessoa não conseguia ver, não tinha uma balança ali pra... E aí hoje tem uma lei que é obrigado a ser por quilo. Hoje o pão francês é por quilo. Esse é só um exemplo, mas tem vários outros exemplos que a gente poderia dar que a gente regulamenta o setor privado para que ele tenha menos margem de enganar as pessoas. A gente não quer empresas que enganem. Sim. O serviço dela é oferecer uma plataforma digital de entretenimento, de rede social, tudo bem, ofereça isso. Mas como você falou, é um problema de saúde pública. É uma mudança lá no código, cara, que pode representar milhões de horas das pessoas. Sim. Uma linha de código diferente é 1 milhão de horas a menos, 1 milhão de horas a mais. É uma linha de código. Então a gente precisa ter uma regulamentação que entre nessa minúcia do algoritmo. Sim. Outra coisa, algoritmo não pode ser uma caixa preta. Eu sei ler algoritmo? Não, eu não sei ler algoritmo. Você sabe ler algoritmo? Acho que você também não sabe. Mas existem técnicos que sabem. Então, precisa existir uma lei no Brasil, em qualquer país. TikTok, Instagram, etc. Quer operar no meu país? Ok, você está permitido. Mas aqui não é uma terra de ninguém, não é uma terra sem lei. Primeira coisa, o seu algoritmo tem que estar aberto. Sim. Eu quero saber se você está focando em meninas de tantos anos a tantos anos, se você está mandando determinado conteúdo. Eu quero saber qual que é o, sabe? E aí, os técnicos, os especialistas vão analisar segundo a legislação do país e vão dizer, ó, isso está ok, isso não está ok. Sim. Então, a gente precisa urgente de regulamentação das redes sociais, a gente precisa urgente disso, porque a gente não pode só culpar as pessoas. Ah, você que não tem força de vontade suficiente. Porque tem também esse discurso de sempre jogar a responsabilidade para a pessoa. Pro indivíduo, né? Hã? Pro indivíduo, né? É como dizer para uma pessoa que ela nunca estudou numa escola de qualidade, que faltava professor, não tinha nem livro, não tinha nem cadeira para sentar na... Ah, por que você não se esforçou para passar em medicina em primeiro lugar? Você não se esforçou, entendeu? É tipo jogar tudo como se fosse esforço.
Então isso é complicado, assim, porque é uma coisa que está muito disponível, todo mundo tem smartphone praticamente, né? O alcance do smartphone hoje é muito grande e, cara, a pessoa está sujeita àquilo e é complicado você jogar tudo da responsabilidade da pessoa. Sim. Esse é um aspecto bem interessante, né? Quando você trouxe essa coisa da responsabilidade do Estado, e em parte sim, eu concordo que um governo, um Estado, uma estrutura, né, que tenha líderes que tenham uma visão de mundo, né, mais macro, mais conectada, mais centrada, é fundamental, né, para uma sociedade, enfim, para uma civilização estruturada enfim. Mas eu vejo que, em contrapartida, esses líderes, né, esses governantes, essas pessoas que estão se elegendo, né, e se reelegendo aos cargos públicos, são pessoas que não têm a mínima condição, né, seja de informação ou de emocional ou de, enfim, são pessoas que não têm uma capacidade para gerir, né? E daí a gente talvez venha um pouco para o viés da política, né? De como que o sistema poderia mudar para que quem entrasse lá fosse o nosso representante, nosso presidente, governador, né? Como que essas pessoas tivessem um conhecimento, né, uma compreensão, uma visão de mundo mais ampla. E não o Zé da esquina ali, ou o Tiririca, né? Nada contra o Tiririca, né? Mas pessoas que têm um pouquinho mais de embasamento, né? Seja em gestão pública, em administração, em relações humanas, psicologia, sei lá, vários campos. Que a pessoa tivesse o mínimo de condição para assumir um cargo público. E não um cara que é popular, né? Um cara que comprou lá a rede social, tem muita grana e aí, né? É a tal da crise de representatividade, né, que muita gente fala. Mas só para esclarecer um ponto anterior, aquelas regulamentações, elas seriam de Estado, não de governo. Governo muda a Sim, cada 4 anos. sim. Agora, Estado não. Estado é uma coisa que é perene. Por exemplo, o Exército, a própria... algumas instituições nossas são instituições de Estado. E tem as instituições de governo. Instituições de governo são... Ó, mudou o governo, ele vai mudar todos os dirigentes, muda a cada 4 anos. Sim. Agora, de Estado não. É algo, então, o Estado precisa garantir essa proteção. Seja lá se está um governo de direita, de esquerda, ou governo de centro, governo de sei lá o quê, de diagonal. Sabe, é uma coisa de Estado, assim. E é também o Estado que precisa garantir que o povo esteja representado. Isso é uma outra coisa, a gente precisa de educação política, urgente. Sai na rua aqui, em qualquer bairro aqui, e pergunta assim, o que é a Câmara dos Deputados? As pessoas não sabem falar o que é a Câmara dos Deputados. O que é o Senado Federal? Não sabe. Quantos senadores a gente tem no Brasil hoje? As pessoas não sabem. Para que serve para que serve o Supremo Tribunal Federal? Não sabe. Que poder que representa, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal faz parte de qual poder? Dos 3 poderes. As pessoas não sabem, cara. Então é importante que a gente eduque politicamente a população e que a gente crie as reformas políticas necessárias. Existem várias ideias. Coloquem aí, ideias para reformas políticas. Existem várias ideias, sabe? Então, a ideia do sistema representativo, existe democracia direta e democracia representativa. Democracia direta seria os 218, 220 milhões de brasileiros votarem diretamente para cada assunto. Isso é quase impossível porque as pessoas não têm tempo, elas não estudaram. E o que acontece? A gente escolhe 513 deputados federais, no caso lá em Brasília, para que eles representem os 220 milhões de brasileiros. Teoricamente, eles estão nos representando. Sim. Só que é só na teoria, porque acontece muito isso que você falou. Se o cara é dono de um canal de televisão, ele tem um programa de televisão, ele vai ser eleito. E às vezes não necessariamente ele tem as melhores ideias ou as melhores propostas. Então a gente tem uma crise representativa muito grande. Sim. E não é um problema fácil de resolver, sabe? Então a gente precisa de ideias. A gente aponta o problema, os caras não estão preparados, eles são imaturos, são muito corruptíveis ou corruptos, não estão conduzindo de uma forma legal. E aí, como é que nós vamos fazer? Qual que é a solução? A gente precisa ter conversas de soluções. Né? A gente precisa se encontrar nas soluções. A gente precisa, como nação, sonhar um caminho.
A gente precisa criar uma utopia, criar uma visão do que a gente quer para os nossos netos. O que você quer para os seus netos no Brasil? Daqui a 60 anos, como é que você quer que o Brasil esteja? A gente precisa falar sobre isso. Nossa, eu quero que a Amazônia aumente em 40% o tamanho dela, preservada em pé. Porque a gente fala muito dos problemas. E eu não estou dizendo que a gente não tem que denunciar, não tem que mostrar tudo que está errado, mas a gente precisa, pelo menos na mesma proporção, falar do qual seria o caminho para chegar no que a gente quer, o que a gente quer e o caminho para chegar no que a gente quer. Então a gente tem vários problemas, vários e vários problemas nesse país e no mundo. Como que a gente vai solucionar? O quanto de energia a gente está colocando na solução? Vamos falar mais da solução, vamos colocar energia na solução e vamos manifestar a solução. É isso que a gente precisa. Eu venho estudando Freud e ele fala muito da coisa que não existiria uma felicidade plena do ser humano, né? E às vezes isso parece um pouco assustador, né? De tu ouvir isso, né? Principalmente de um cara lá que trouxe a psicanálise, estudou né, a estrutura psicológica, né, profundamente, de que não haveria essa felicidade plena. E por que eu trago isso, né? Quando a gente vê essas grandes lideranças, né, grandes nomes, né, que foram reais, né, não trazendo nomes que muitas vezes a gente não sabe se foram reais, né, mas tipo um Gandhi, um Martin Luther King, enfim, essas lideranças, né, que fizeram algo que estavam além, né, do sistema social, do tempo deles, e que muitas vezes foram confrontados, foram ridicularizados, foram presos, né, muitas vezes perseguidos, né. E cara, eu vejo que a ruptura com o sistema, né, por exemplo, vamos botar o sistema político que a gente tem hoje. Eu acredito que a ruptura desse tipo de sistema político que a gente tem hoje vai ser o próximo passo para que alguma coisa mude, sabe? Eu não acredito, sinceramente, que a gente, mantendo o mesmo sistema como é, que alguma coisa profundamente vai mudar. Eu acho que isso deveria romper, esse sistema deveria, né, colapsar, para que uma outra forma ressurja. Mas não essas formas que a gente já ouviu falar, né, de coisas antigas, né, de outros sistemas que não deram certo ou que em algum momento deu certo, mas uma coisa completamente inusitada, completamente nova, né? E assim como a religião, né, eu não acredito nas religiões, nessa coisa de fé cega, né, como a humanidade vem sendo manipulada há muito tempo, né, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas eu vejo que religião e política meio que andam juntos, né? E por último veio o poder ali das empresas, do capitalismo, então é meio que esse tripé de quem meio que domina ali a parada do que a gente vai consumir na rede social, e a gente é meio que influenciado por isso, né? Ô, Fernando, pode parecer meio tópico que eu vou falar, mas eu indo nessa linha do colapsou, e aí, o que nós vamos fazer depois do colapso, né? Eu acho que, primeiro, o elemento da transcendência no ser humano, ele não está muito presente no nível macro, assim, de uma forma mais clara. Porque eu tô falando isso pensando nas sociedades tradicionais, como algumas sociedades indígenas, ou até os incas e outros que eu não conheço a fundo, maias, incas, astecas, civilizações milenares na China, na Índia. Como que seria uma inspiração para um novo sistema de poder após o colapso desse? Porque existem muitas linhas que estão afirmando que realmente a gente está caminhando para um colapso. Pode ser um colapso climático, colapso social, ou todos os colapsos juntos. Então, existe até uma ciência chamada colapsologia. É muito legal, que estuda o colapso. Então, existe dois caminhos, né? A ruptura, a destruição, daí nasce algo novo, e existe o caminho da reforma. É que nem uma casa, né? Tem uma casa, daí você analisa, essa casa tá muito ruim, tem um ponto que você acha que dá pra reformar. Não, ela tá mais ou menos, vamos dar uma pintadinha aqui, a gente dá uma reforma. Tem um ponto, não, cara, ela tá caindo aos pedaços, pelo amor de Deus, demole tudo e começa do zero. É mais ou menos assim o nosso sistema político também.
E pelo que tu tá falando, é essa casa caindo aos pedaços. Fala, ó, não tem jeito, destrói tudo e começa de novo. E aí eu fico pensando, como seria um sistema novo, totalmente novo? E o meu sonho, cara, é que o elemento da transcendência, o elemento do divino, o elemento da natureza, da vida, ele seja tão claro, não assim institucionalmente apresentado por uma religião, mas ele seja algo concreto, assim. Como é concreto você vê uma árvore, você vê um cachorro na rua, você caminhar com o pé no chão, seja concreto esse amor, essa transcendência, e que seja tão natural a identificação do ser mais sábio da sociedade. Às vezes pode ser um ancião, mas é o cara que vai ter mais amor, na verdade. Sim. E ele vai estar no posto de líder da nação pelo grau de amor dele, pelo grau de sabedoria. Só que isso eu tô me permitindo ser utópico aqui, e é o que eu convido todo mundo a ser um pouquinho utópico, porque parece um discurso meio ingênuo, né? Ah, olha que ingênuo o Fabiano falando, parece que ele vive no mundo da Poliana, no mundo das maravilhas. Cara, é isso, é exatamente isso. É muito bonito você ser crítico e ficar criticando, 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 criticando. E aí quando a pessoa fala uma proposta, ela é ingênua. É justamente isso que faz com que a gente tenha uma carência, uma pobreza de propostas, de soluções. E a gente usa, tipo, 90% para criticar. Cara, tem pessoas que você senta, ela vai ficar 10 horas criticando. Daí você pergunta para ela, tá, e aí, qual é a sua proposta? Ela não vai falar nada, ela não tem proposta, ela só critica. Então, a gente tá com uma crise seríssima de propostas, de realmente ideias. E eu tenho a coragem agora de todo mundo me ver como ingênuo, e eu falar que eu sonho com isso também. Eu sonho com esse ser, essa mulher, esse homem, que chegar lá naquele posto que se assemelha talvez ao cacique, ao pajé ou ao ancião, né? Ele vai ser o ser com mais amor e com mais experiência, com mais sabedoria. Sim. Talvez realmente seja um ancião. E naturalmente ele vai ser levado para lá. Eu não sei por que método, se vai ser votação, se vai ser... Não sei o que vai ser. Mas vai ser algo tão intrínseco, tão claro. Talvez em grupos menores seja mais fácil de ver, né? Sim. Talvez a gente está entre 10 pessoas aqui. É fácil identificar a pessoa mais sábia. Talvez não de imediato, assim, mas... Tá, a gente convive um mês. A gente convive numa semana já dá pra ver. Então, talvez com um grupo, como a gente é um grupo como nação aqui, 220 milhões de pessoas, seja um pouco mais complexo de chegar nessa pessoa. Mas é possível. Tudo é possível. Sim. Então você imagina um sistema que é baseado no amor, é baseado no cuidado, é baseado não em a pessoa galgar pelas artimanhas dela, ou por quanto ela é conhecida, mas pelo grau de amor dela. E como que você mediria esse grau de amor? E como que seria esse governo? Como que seriam essas decisões, né? Fomos longe agora, mas acho que é importante a gente sonhar, sabe, com o que a gente quer. Senão a gente só fala do que a gente não quer. Sim. Vai para nossa vida pessoal também. Sim. E pegando um gancho disso que tu falou, eu consegui vislumbrar isso, porque eu acho que a gente vem do mesmo barro, né? A gente talvez tenha essa... Eu acho que talvez essa visão de algumas gerações para frente, ou essa utopia, ou esse desejo, né, tão ardente, né? E se a gente parar para estudar as civilizações milenares, né? Estudar ali os Vedas ou o hinduísmo, né? Eles até trazem essas eras, né? Do fogo, do ferro, da prata, do fogo. E a gente está nessa transição, né? Segundo eles, né? Segundo eles, segundo essa tradição de mais de 5.000 anos, a gente estaria nessa transição. Então, o que eu vejo? Como a natureza está no ritmo dela colapsando, né? A gente vê cada vez mais enxurrada, dilúvio, etc, etc. Eu vejo que sim, é possível que daqui a pouco a gente vai ter menos grupos populacionais, porque daqui a pouco a gente não vai conseguir andar de carro numa estrada que vai estar, né, com água ou etc. Uma coisa mais comunitária. Comunitária, tribos. E hoje já tem essas tribos, Já né? tem. Tu sabe porque tu já viveu em várias comunidades, eu conheço algumas, e sim, é possível ter ali uma estrutura de amor, uma estrutura de solidariedade, compartilhamento. Uma microsociedade. Né? Microsociedade. Algo não tão macro, né? Onde um representa milhões. Não tem condições de representar milhões porque são muito
Muito heterogêneos. muito heterogêneos e a própria natureza é muito diferente de um lugar para o outro. Agora, eu vejo isso muito próximo, cara. Se a gente tiver realmente esses colapsos naturais, né? Essa impossibilidade de transitar para lá e para cá. Sem telecomunicação, sem transporte, você vai ter que conviver com quem tá perto. Com Se a quem gente tá tá aqui nesse bairro aqui e colapsa a estrada, colapsa telefone, colapsa a internet, cara, eu vou ter que conviver com o meu vizinho. Às vezes eu nem conheço o vizinho, né? Vou ter que conviver com esse cara aí que eu nem conheço, sabe? Vou ter que conviver com as pessoas aqui da rua. A gente começou a plantar nessa alameda árvores, ó. Se você vê ali, tem o limoeiro, cada uma tem uma plaquinha, ó. São árvores frutíferas. E conscientemente ou inconscientemente, a gente está plantando comida, cara. E pode ser que isso aqui daqui a 10 anos seja o fruto para alguém não morrer de fome. Tomara que não, né, cara? Tomara que a gente não viva esse colapso na nossa geração e tomara que ninguém nunca viva, né? Que a gente aprenda pelo amor, né, e não pela dor. Mas eu vejo que a natureza, ela é a nossa grande mãe, né? A nossa grande anciã, ela que nos ensina e às vezes ela nos ensina de uma forma dura, porque Como a uma gente mãe severa. como uma mãe severa, mas amorosa, Com né? muito amor, né? Com muito amor. Porque muito nós somos a praga do planeta, né? Se você for pensar qual é a espécie biológica que mais causa problema no planeta Terra hoje, é o Homo sapiens. O Arlie Cravo, ele chama o Homo sapiens, o homem, o ser humano, de praga biológica. Praga biológica. Isso que você falou das comunidades, eu acho que é realmente uma tendência. Eu não tinha pensado por esse... É tipo ilhas, né, na verdade. Porque Sim. hoje a gente tem muita telecomunicação e transporte, tá tudo muito conectado, né? Sim. Cara, mas é muito frágil isso tudo. Olha Porto Alegre, quanto tempo ficou sem aeroporto, né? Exatamente. Né, e isso pode acontecer até em níveis, assim, até mais locais, em regionais, né? Sim. Então, é muito grande a chance de a gente voltar a viver em tribos. Eles dizem que... Qual é o número? 200 pessoas? 500 pessoas? Dizem que é até a quantidade que você consegue lembrar o nome de todo mundo de cabeça. Uau. Dizem que é um certo de um... É em torno de 500 pessoas. É em torno, porque é difícil memorizar mais de 500 nomes, sabe? Nossa, sim. Mas 500 pessoas você lembra, que nem no colégio. Assim, lembra o nome do fulano, você vai lembrando o nome de um monte de gente. Mas, então, dizem que esse é o número mais ou menos orgânico, assim, de um tamanho, né? Você sabe todo mundo pelo nome. Sim. Você não conhece o nome de todo mundo dessa cidade aqui, você não conhece. Mas talvez você conheça o nome de todo mundo sei lá, de um grupo de amigos pequenos, assim. Então tem uma chance disso acontecer. E a história é muito incrível, né, cara? Parece que é meio cíclico, né? Parece que a gente evoluiu pra inteligência artificial e não sei o quê, papapá, estamos quase indo pra Marte, daqui a pouco a gente volta a ver em comunidades. E a gente volta a ter que plantar nossa própria comida. Por isso tem muita gente focada em agroecologia, permacultura. Sim. Porque essas pessoas parecem que estão sacando, cara, que isso vai ser útil. Sim. Então tem muita gente focada em sementes, em plantio, agrofloresta, comunidades intencionais, porque provavelmente a gente vai precisar disso muito logo. Eu não sei se vai ser nossa geração, como você falou, né? Esperamos que ninguém passe por isso, mas a gente não sabe o que é o melhor, né? A gente realmente não sabe, né? E é um grande mistério isso, sabe? Eu sinto o planeta Terra como se fosse muitas vezes eu sinto a Terra como se fosse um ser vivo, assim. E eu acredito que ele é um ser vivo. Só que é um ser... É tipo um organismo mesmo, sabe? Sim. Só que é um organismo gigante. É um corpo celeste, redondo, esférico, flutuando no espaço. E é como se ele tivesse, tipo, com uma coisa engasgada nisso que somos nós, né? Ele quer expulsar, assim, ela. Talvez é feminino, né? Gaia, Pachamama. É como se fosse... Sabe quando você dá com um embrulho no estômago? Assim, tinha um monte de serzinho harmonioso aqui, tinha as tartaruguinhas, os jacarezinhos, os pássaros, as minhoquinhas. Aí chegou esse tal de Homo sapiens, que é muito cabeçudo, muito... E só fez merda. E aí parece que ela quer vomitar a gente, sabe? E, cara, tem uns estudos aí, é quase profecias, assim, né? Que dizem que vai ficar tipo um terço da população, ou até menos, sei lá. Dizem os estudos que isso já aconteceu outras vezes, né? Tem relatos de um possível continente da Lemúria, um possível continente da Atlântida, só que isso não é ensinado nas aulas de história. Não. As aulas de história dizem que a civilização começou ali pelos egípcios, mais ou menos. E antes dos egípcios era pré-história. Sim. Só que existe registros, e que muita coisa se perdeu naquele incêndio daquela biblioteca lá de... Alexandria? É Alexandria? É. Acho que foi. Que tinha muitos relatos desses continentes. Olha só. E aí tudo se perdeu, foi queimado, enfim... E hoje chega pra nós que a primeira civilização foi a egípcia. Só que, cara, tem muito mistério aí, muito mistério. Então dizem que isso já aconteceu, essa
essa ascensão e declínio das civilizações, né? Sim. E dizem que a gente seria a quarta, quinta dessa sequência, como Dessa se fosse... Uhum. E que a gente está bem na crista perto de um possível colapso, né? E, cara, a gente não sabe se isso é evitável ou inevitável, né? Sim. E eu acho que a gente tá aqui para aprender a amar, né, cara? E se aceitar e cuidar do que a gente puder, né? Muitas vezes, eu pensava assim, nossa, eu não vou morar perto do mar porque o mar vai subir. Mas, cara, não importa onde você estiver, tudo pode acontecer, né? Mas que a gente tá convidado a descobrir esse viver em comunidade, a plantar o alimento, pensar em formas de ter acesso à água, né? Água, alimento, abrigo, né? Coisas básicas assim. É muito interessante, é muito interessante nesse momento, né, cara? Não sei se vai ser na nossa geração. Existem muitas previsões. É. Eu me lembro do 2012, inclusive até a gente passou um tempo lá no Uruguai. Cara, eu tinha certeza que o mundo ia acabar em 2012. Eu achei mesmo, cara. E Sim. aí, 22 de dezembro de 2012, acordou no outro dia, assim. Não É, acabou. 23 de dezembro de 2012. Depois 24 depois o Natal, depois, sabe? E nós estamos até aqui hoje. É. Então eu não sei se essas previsões elas vão se completar. Eu estou muito preocupado, assim, com as lideranças que estão assumindo aí, né? Que negam a mudança climática. Eu acho que isso de nada ajuda, sabe? Eu acho que tem uma crise climática acontecendo, isso é científico. Não tem como você combater a ciência. Cara, é evidência, cara, é evidência. Não é assim, Sim. ah, eu acho. Não é Uma uma corrente política, possibilidade. cara, é fatos. Então a gente tá com um problema com os fatos também, sabe? Cara, a gente tá num momento muito louco, cara. A gente tá brigando com os fatos, né? Não, a Terra não é redonda, na verdade a Terra é reta. Sabe? Então qualquer coisa pode ser dita agora, sabe? Ah, cara, chega a ser cômico, né? Hilário. Mas é isso aí, irmão. Acho É isso que aí. estamos aí um dia de cada vez, né? E trazer a presença aí, o amor a nós e ao próximo e aprendendo com os erros e com os acertos, né? E no nosso micro-universo, na nossa vida, nas nossas relações, né? A gente trazer essa utopia, né? Porque falar de utopia é bonito, ah, eu sonho com isso, é legal e é importante. Só que, cara, tem a pessoa que está se relacionando ali no dia a dia, né? Os teus desafios diários. Eu acho que é aí que mora o nosso trabalho imediato, que a gente já pode começar agora, né? Sim. Como que eu posso aceitar esse ser humano que está na minha frente? Como que eu posso respeitar esse solo que eu estou pisando? Como que eu posso tornar esse lugar um pouquinho mais harmonioso? Né? O que que eu posso contribuir? Né? Isso qualquer um pode começar imediatamente. Ou. Arro! Muito bom. Gratidão.